Na aula de hoje, vamos terminar a nossa revisão sobre campo e força elétricos. Vou fazer com vocês 4 questões. Vou fazer uma questão na página 11, uma questão na página 12, outra questão na página 17 e outra questão na página 18. Bora para a aula? Nossa aula de hoje, finalizaremos nossa revisão para essa primeira prova da Mensal 2. O que você deve se lembrar? Campo e força. O campo é o primeiro agente, o causador, o que provoca a deformação na curvatura do espaço-tempo. A força é uma consequência dessa deformação. Então, primeiro você deforma e a partir do momento que você coloca uma outra esfera, ela vai ser atraída e é assim que surge a força. Isso é a chave de tudo para você entender do que a gente está falando e o que está acontecendo com a nossa matéria. Tudo bem? Vamos para as questões então. Nossa primeira questão da aula de hoje é a questão número 8 da página 11. Acompanhe comigo a leitura, vou destacar as coisas mais importantes e depois vamos anotar tudo, tá? Então, vê comigo aqui. Duas pequenas esferas metálicas idênticas, isso é importante, elas têm o mesmo tamanho, devem terem a mesma massa de 10 gramas, então elas têm 10 gramas, têm a mesma massa e estão suspensas por fios isolantes, presos nas duas paredes verticais, como mostra a figura abaixo. Já olha para a figura, veja aqui todos os ângulos de 45 graus e aqui ele destacou para nós uma distância D entre as duas esferas metálicas que a questão falou. Segue a leitura. As esferas estão eletrizadas com cargas Q1, olha só o Q1. O Q1 é positivo e vale 1 microcoulomb. E esse micro vale 10 a menos 6, já vamos anotar e transformar. Olha o Q2, é negativo, menos 1 microcoulomb. O micro é a mesma coisa, mas o interessante de você notar menos e mais. Essas duas cargas têm sinais opostos. Teremos então uma força de atração entre elas. Tranquilo? Continua a leitura comigo. Respectivamente, estão em equilíbrio. Essa palavra mágica que eu falo com vocês desde o primeiro colegial. Equilíbrio. Força resultante igual a zero, tá? Segue comigo. Na posição indicada, olha o que ele fala para nós. O K, a constante de permeabilidade elétrica do meio, vale isso aqui. E ele fala que a aceleração da gravidade nesse local vale 10 metros por segundo ao quadrado. A distância D, essa aqui é a nossa pergunta. Ele quer saber a distância D entre as esferas. Tranquilo? Maravilha. Vamos anotar todas as informações que ele passou para nós, para não passar nenhuma em branco. Olha a massa. A massa então vale 10 gramas. Isso aqui tem que ser transformado. Se você notar comigo aqui, Newton. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, tá? Então, transformando isso aqui, e você vai ter uma massa, então, de 0,01 quilograma, ou ainda, você tem um 10 a menos 2 quilograma. Essa é a nossa massa, beleza? Continuando aqui as informações importantes, olha a carga 1 aqui. A carga 1, ela é positiva, e o valor dela é de 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse 1 aqui eu vou desconsiderar ele quando eu for resolver a questão, tá? O Q2 tem um valor parecido, é igual a menos 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse 1 eu vou desconsiderar na resolução. O negativo eu vou explicar para vocês onde que ele vai aparecer. Continua comigo aqui, em equilíbrio. Isso é mais uma informação muito importante. Força resultante obrigatoriamente tem que ser igual a zero, tá? O K já está anotado aqui. A gravidade está anotada aqui, não vou anotar essas informações. E a distância entre elas é o que ele quer saber. E aí está lá a nossa interrogação, nosso interrogation. Entenderam? Bom, vamos lá para a segunda parte da questão, que é justamente a montagem. Vamos montar os vetores de forças que aparecem aqui. Perceberam que apareceu a palavra equilíbrio? Então quer dizer que temos diagramas de forças aí para nós. Bom, vamos lá. Primeira coisa que está aparecendo, tem massa. Então essa esfera tem peso. Vai aparecer aqui para nós a força-peso, tá? Notaram as cargas negativo com positivo. Então vai haver uma força elétrica de atração, tá? Não precisa anotar nada na esfera 1 não, só vou usar a esfera 2, a resolução já vai sair por aqui, tá? E aí, tem um fio aqui e ela está pendurada, vai aparecer aqui uma outra força, que é a força de tração. Vamos anotar todas essas forças. Aqui embaixo temos o vetor peso, aqui temos o vetor força elétrica e aqui temos o vetor tração. O que é interessante você perceber aqui? Que se você somar todos esses vetores, eles têm que ser iguais a zero. Vamos fazer isso? Vamos redesenhar isso aqui tudo. Vou tirar aqui os
os vetores que estão aqui, trazer para cá. O primeiro que eu vou desenhar vai ser o vetor peso, olha só, o vetor peso. Exatamente onde ele termina, eu vou colocar o vetor força elétrica. O vetor força elétrica aparece aqui. Exatamente onde ele termina, vou colocar o vetor tração. O vetor tração tem que fechar aqui, então, um triângulo. Entenderam por quê? E isso aqui mostra para nós que a força resultante é zero. De onde os vetores começaram, eles foram e terminaram no mesmo local, tá? O meu desenho não ficou muito bom, mas vocês já perceberam que aqui nesse triângulo, esse ângulo vale 45 graus e esse ângulo aqui também vale 45 graus. Beleza? Vamos colocar os vetores, vou mudar de cor, colocar de verde. Aqui embaixo, então, nós temos o vetor força elétrica. Aqui, o cateto, a gente tem o vetor peso e a hipotenusa, o vetor tração. Tudo bem? O que é importante você perceber? Como os ângulos são iguais, ângulos congruentes, ângulos de 45 graus, o que isso quer dizer para nós? Esse triângulo é um triângulo isósceles. O que você sabe sobre o triângulo isósceles? Ora, os seus catetos têm que serem iguais. Então, se os ângulos são iguais, esse triângulo é um triângulo isósceles, consequentemente, os seus catetos também serão iguais. O que isso traz de consequência para nós? Traz a consequência de que o vetor peso tem que ser igual ao vetor força elétrica. Agora é só substituir as fórmulas e a gente resolve. Então, massa vezes a gravidade para o peso, isso vai ser igual a força elétrica. Como é que a gente calcula a força elétrica mesmo? Vai ser K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Vamos substituir os valores. A massa, encontramos lá no começo, é 10 a menos 2, a gravidade é 10. Isso vai ser igual ao K. Olha o nosso K, quanto ele vale? Fala para mim. Tá aqui, ó, 9 vezes 10 a nona. O Q1? O 1 eu não vou levar em consideração, nem aqui, nem aqui. O menos eu já levei em consideração quando eu fiz o vetor apontando para outra esfera. Então, isso aqui, por que esses vetores têm essa direção? Porque um é positivo, o outro é negativo. Então, eu já levei isso em consideração para fazer esse cálculo, não é mais necessário, tá? Já demonstramos aqui porque que o vetor força elétrica tem aquela direção, tá? Então, eu vou colocar aqui apenas o 10 a menos 6, aqui também outro 10 a menos 6, que são os valores de cada uma das cargas. E a distância ao quadrado é justamente o que ele quer saber. Tudo bem? Vamos resolver isso aqui um pouco. Ó, cancelando esse cara aqui com esse cara, porque aqui tem um 1. Isso aqui tudo vai aparecer para nós, então, um 10 a menos 1. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer agora? O d quadrado passa para cá multiplicando. O 10 a menos 1 passa para cá dividindo. Beleza? Então, vai ficar assim. Isso vai ser igual a d quadrado, que é igual, olha só o que sobrou para nós. Sobrou aqui, então, o 9 vezes 10 a nona. Olha esses caras aqui, 10 a menos 6 com 10 a menos 6 vai ser um 10 a menos 12. E aqui embaixo apareceu para nós aquele 10 a menos 1. Melhorando isso aqui ainda mais, essa distância vai ser igual, então, a... Ó, 10 a menos 1 vai para cima, fica 10 a mais 1. 10 a mais 1. Então, 9 mais 1, 10. 10 menos 12, menos 2. Então, isso aqui vai ser igual, ó, d quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 2. Resolvendo isso aqui, você vai encontrar o valor de 3 vezes 10 a menos 1. O que isso quer dizer? E essa distância vale 0,3 metros, ou 30 centímetros, conforme ele está dando na alternativa E. Tudo bem? 0,3 metros e a resposta correta é a E. Tudo bem? Entenderam? Próxima questão. Questão 10 da página 12, novamente uma questão de proporções. Vamos ler juntos. Eu vou grifar para vocês as partes mais importantes. 3 objetos com cargas elétricas idênticas, então isso é importante para nós. As 3 cargas são iguais, estão alinhados como mostra a figura. A, B e C, olha as distâncias, já pensem nas proporções. Ele continua para a gente e fala, o objeto C exerce sobre B uma força, vamos grifar isso, ó, o objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 newtons, beleza? Ele já vai para a pergunta e fala, a força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B. Perceberam? Então, o que ele quer? A força resultante sobre a esfera B. Vamos anotar todas essas informações para não deixar passar nada. O que ele falou para nós?
a força que o objeto C faz em B é igual a 3 vezes 10 a menos 6 newtons, a força resultante na esfera B. Isso aqui é o que ele quer saber. Beleza? Gente, vamos olhar as proporções, as distâncias. Pensem comigo aqui quais são as distâncias que nós iremos desenhar. Ó, aqui a distância é 1, eu vou chamar isso aqui de x. Aqui a distância é 3, eu vou chamar isso aqui de 3x. E aí, para fixar, para finalizar tudo isso, vamos colocar aqui quanto vale essa distância. Ó, essa distância aqui, quanto ela vale? Da esfera A até a esfera C. Quanto vale essa distância? X mais 3x. Essa distância aqui embaixo vale 4x. Beleza? Por que a gente está fazendo tudo isso? Vamos agora colocar os nossos vetores, forças, que estão agindo em cada uma das esferas e analisar as proporções que existem entre eles. Tudo bem? Ó, vamos colocar cada um de uma cor e aí a gente vai fazendo os nossos desenhos. Vou começar primeiro com azul. Olha aqui, a distância entre A e B, a distância é x, então, como as três são iguais, força de repulsão, aqui vai ter uma força de repulsão, aqui outra força de repulsão, tá? Se a distância é x, quanto vale cada uma dessas forças? Vale F. Então, aqui um F, aqui outro F. Agora, vamos analisar aqui, ó, B com C. Vamos analisar B com C, eu vou fazer de vermelho. B com C, qual que é a distância? 3x. Então, também teremos aqui uma força de repulsão. Então, para cá uma força, para cá outra força. Quanto vale a distância? 3x. Então, quanto vale essa força? F por 9. Lembram disso? A tabelinha que a gente montou? Muito bem. Qualquer coisa, revisem. F por 9. Gente, o que é importante aqui também? Se vocês tiverem dúvida, manda zap para mim, manda mensagem no Face. Já falei isso para vocês, eu mesmo prefiro o Face. Todo mundo vai ver a sua dúvida, a gente responde junto, a gente faz uma sala de bate-papo daquilo ali, tudo bem? Manda a sua pergunta para mim. Eu estou ansioso aqui, esperando vocês, tá bom? Manda a pergunta para mim aí. Para finalizar, o que a gente vai fazer agora? Comparar as distâncias de A com C. Então, deixa eu anotar aqui os vetores. Ó, A com C. A até o C. Qual que é a distância entre eles? 4x. Então, também teremos aqui uma força de repulsão. E aqui também outra força de repulsão. Tranquilo? Quanto vale essas forças? Se a distância é 4, então isso aqui vai ser F sobre 16. E aqui também vai ser F sobre 16. Beleza? Vamos agora pensar um pouco sobre o que ele falou para nós. Ele falou uma coisa muito importante para nós. Ó. Ele falou que a força, olha só, a força que o objeto C exerce em B vale 3 vezes 10 a menos 6. Então, a força que o objeto C faz em B. Então, ó, o objeto C está aqui, a força que ele faz no objeto B é esse F por 9 aqui. Ó. Então, a força que o objeto B faz em C, ela é, para nós, o F por 9. Mas olha aqui, quanto vale isso aqui? 3 vezes 10 a menos 6. Aqui eu coloquei C em B, mas B em C é a mesma coisa, né? Ação e reação, isso é um par ação e reação, tudo bem? Continuando aqui, eu passo o 9 multiplicando, e aí você vai perceber que o nosso F é igual a 27 vezes 10 a menos 6 newtons, tudo bem? Vamos guardar essa informação é muito importante para nós, está aqui guardado. O que ele quer saber então? Ele quer saber de nós a força resultante sobre o objeto B. Olha só, o que está acontecendo com o B? Temos uma força para a direita F, temos uma força para a esquerda F por 9. Quem você acha que ganha esse cabo de guerra? Qual é a força maior? O F. Né? Então, se você percebeu comigo, a força resultante aqui no objeto B vai ser igual ao F, porque ele é maior, menos o F por 9. Então, a força resultante no objeto B vai ser igual ao F. Quanto vale o F? Olha aqui, está aqui. 27 vezes 10 a menos 6. Menos F, opa, o F está lá embaixo, vale 27 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dividido por 9. Dá para a gente melhorar um pouco. 27 dividido por 9, isso dá 3.
E aí a nossa resposta já sai direto aqui, ó. Força resultante no objeto B é igual a 27 menos 3, tudo bem, gente? 10 menos 6 chama de laranja. Você tem 27 laranjas menos 3 laranjas. Quantas laranjas você tem? Isso mesmo. Temos aqui, então, 24 vezes 10 a menos 6 newtons. Isso aqui é a nossa força resultante. Vocês entenderam, gente? Tá lá a alternativa B. Né? Percebam que a minha resposta está errada, né? Esse cara aqui, esse 2 aqui que está aparecendo, na verdade ele é um menos, tá, gente? Então é menos aqui, é menos 6. 24 vezes 10 a menos 6. A alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Próxima questão. Questão 13 da página 17. Novamente, vamos ler e anotar as partes mais importantes. Em um ponto do espaço, existe um campo elétrico de intensidade, olha só, campo elétrico de intensidade 5 vezes 10 a menos 7, apontando para a direita. Então, esse campo aponta para a direita. Beleza. Colocando nesse ponto uma carga pontiforme, olha o valor dela, menos 5 vezes 10, aqui novamente está errado, tá? É menos 4, tá? É menos 5 vezes 10 a menos 4. A carga, ficará sujeita a uma força de intensidade. Então, o que ele quer saber aqui é a força que vai aparecer sobre essa carga, tá? E aí, claro, pelas respostas já percebeu que ele quer saber para onde essa força está apontando, tudo bem? Vamos melhorar um pouco o nosso desenho aqui, colocar uns vetores e desenhar o campo elétrico para a gente entender um pouco melhor essa questão. Então, ó, existe um campo elétrico de intensidade 5 vezes 10 a sétima apontando para a direita. Então, se você pensar comigo, a gente vai ter algo mais ou menos assim, né? Um campo elétrico apontando para a direita e ele tem uma intensidade de valor igual, vamos anotar isso, tá? Tem uma intensidade de valor igual, ó. Então, esse aqui é o campo elétrico e ele vale 5 vezes 10 a sétima, né? É Newton por Coulomb. E aí, de repente, nesse campo elétrico, você vai pegar aqui, ó, colocar, por exemplo, aqui, tá? Vou colocar aqui uma carga elétrica negativa. O que acontece com uma carga elétrica negativa? O que acontece? Ela vai ficar com uma força contrária ao sentido do campo. Lembram dessa nossa conversa? Se você tem uma carga negativa, o vetor força e o vetor campo são com a mesma direção, porém em sentidos contrários. Então, como ela vai ter uma força na direção contrária, sobre ela vai aparecer uma força que aponta aqui, ó. Para onde que vai apontar essa força? Para a esquerda. A questão agora passa a ser quanto vale essa força. Como é que a gente calcula a força elétrica? Vocês lembram? Lembra como é que a gente calcula a força? Força era a entidade vezes o campo, né? A entidade pode ser carga ou massa e o campo pode ser campo elétrico ou campo gravitacional. Lembram disso? Então vamos calcular essa força que vai ser igual à carga. A carga eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4. Ah, mas cadê o menos? O menos, assim como a primeira questão que nós resolvemos hoje, ele já está sendo demonstrado para onde aponta a nossa força. Qual que é a direção que está apontando a nossa força elétrica aqui, ó? Ela está apontando para a esquerda. Por quê? Porque a carga é negativa. Então, não precisa colocar o negativo lá embaixo. Você já demonstrou que ela é negativa com esse vetor força para lá, tá? Então, 5 vezes 10 a menos 4 vezes o nosso campo, que é 5 vezes 10 a sétima. Então, a nossa força aqui vai ser igual a 5 vezes 5, 25, 10 a menos 4 com 10 a sétima, isso vai dar um 10 a terceira newtons. Tem resposta? Não. Só vamos colocar isso aqui em notação científica, isso vai ficar 2,5 vezes 10 a quarta newtons. Então essa é a nossa resposta aí. Beleza, gente? Ó, ficamos com qual alternativa então? Qual é a alternativa correta? 2,5. Deixa eu colocar uma vírgula aqui para melhorar. 2,5 vezes 10 a menos 4 e para a esquerda. Ficamos então com a alternativa A. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Maravilha. Vamos então para a nossa última questão. Questão 14, página 18. De novo, vamos ler e anotar as partes mais importantes. Ó, considera uma carga positiva, então sabemos que essa carga é positiva, olha o valor dela. 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb no ar em um ponto M a 20 centímetros de distância dessa carga. Então, essa carga está no ar, e aí em um ponto M a 20 centímetros dela, o que vai acontecer? Dentre as alternativas seguintes, a que contém as informações corretas sobre a intensidade, direção e sentido
do campo elétrico em M, devido a quê? Então, o ponto M vai sofrer a interação da carga Q. Qual a interação? Para onde ela aponta? O que está acontecendo naquele ponto? Entenderam? Essa é a pergunta. E aí, ele já falou para nós aqui, ó, olha a constante novamente aparecendo para nós, 9 vezes 10 a nona. Beleza? Então, vamos desenhar um pouco isso para ver o que acontece. Sabemos, então, que essa carga ela tem um valor positivo. Vamos pegar essa carga, fazer um desenho aqui, mais ou menos. Então, ó, aqui está a nossa carga. Ela tem um valor positivo e vale, vamos colocar aqui, ó, a carga é igual a mais 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Como a carga é positiva, como é que fica o campo dela? É um campo divergente, né? É um campo que sai dela e vai caminhando em todas as direções do espaço, tá? Então, como não faz muita diferença para onde está esse ponto M, eu vou fazer aqui em linha reta. Então, isso aqui seria o nosso campo, né? Só para destacar para vocês. Esse campo é um campo que sai da carga e aponta em todas as direções. Vou colocar isso aqui só para representar que é um campo divergente, né? Mas o que interessa para nós é justamente um ponto que a gente vai escolher aqui. Nesse ponto aqui, eu vou chamar ele de M, beleza? E eu quero saber aqui o que está acontecendo, né? Qual é o valor do campo elétrico nesse ponto. Beleza, gente? O que a gente sabe? Quais são as informações, né? Eu anotei aqui o valor da carga, falta a gente anotar a distância. A distância, você sabe que é 0,2 metro. Se você quiser colocar, 2 vezes 10 a menos 1 metro. E aí, o K está lá. E como calculamos o campo? O campo vai ser dado pela expressão K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Só a gente substitui os valores aqui, então o nosso campo vai ser o K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que vale 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. Muito cuidado na distância, porque é 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Aqui vocês bem sabem, é como se fosse uma distributiva. Esse quadrado está no 10 a menos 1 e esse quadrado está no 2 também. Então, o nosso campo, resolvendo isso um pouco melhor, vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6. A parte de baixo fica 2 ao quadrado, vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 2. Simplificando, 4 com 4, e aí resolvendo o valor do nosso campo, chegaremos no valor de 9. Olha só, 10 a menos 2 vai para cima e fica positivo, vai ficar 10 a mais 2. Então, 9 mais 2, 11 menos 6, vai dar 5 vezes 10 a quinta. E aí, o valor desse campo vai ser Newton por Coulomb. Chegamos à alternativa, então, 9 vezes 10 a quinta. E aí, qual que é a direção do campo? Na linha que une a carga Q, que está aqui, né? E M, de Q para M, de Q para M. Exatamente isso, ficamos então com a alternativa B. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Mandem as dúvidas de vocês para mim, eu vou responder todas, tá? Podem mandar as dúvidas de vocês, beleza? A gente se vê por aí, online. Até mais. Tchau!